Baixa, não? Mas é isso aí, 40 watts, a mesma potência de uma pequena lâmpada incandescente. Se puxasse uma carga de 10 kg no mesmo tempo, teria realizado um trabalho de 500 joules e teria desenvolvido, para isso, uma potência de 50 watts. 500 joules dividido por 10 segundos, que resulta em 50 watts. A potência do André será maior se puder puxar a carga, por exemplo, em 5 segundos. Nesse caso, para o primeiro exemplo, teríamos 400 joules dividido por 5 segundos, que resulta em 80 watts. Note que quanto mais rápido se deseja realizar um certo trabalho, é necessário mais potência para isso. Está aí o conceito de potência. Potência está associada à capacidade de realização de um certo trabalho em um intervalo de tempo. Quando dizemos que o motor de um carro tem 100 kW de potência, estamos dizendo que possui 100.000 watts, um valor muito superior à potência que um homem pode desenvolver. Mesmo assim, você perceberá daqui para frente que existe uma certa similaridade entre a capacidade do motor de realizar trabalho e a capacidade de um homem de realizar trabalho, bem diferente da potência que podem desenvolver. É seguindo essa analogia que vamos caminhar um pouco mais, agora analisando a realização de trabalho de um êmbolo em um cilindro. Veja. Nesta nova montagem, temos um cilindro equipado com um êmbolo e carregado com gás no seu interior. O êmbolo está encostado no batente inferior e o sistema é muito estanque, não permitindo qualquer fuga de gás entre ele e o cilindro. No topo do cilindro há um batente superior para impedir que o êmbolo ultrapasse esse limite, se ele for deslocado para cima. O gás no seu interior está isolado do ar externo pelo êmbolo e pelas paredes do cilindro. Para nossa experiência, o gás estará inicialmente à temperatura ambiente. De forma similar ao deslocamento da mesa pelo André, o trabalho também será obtido nessa nova montagem quando o êmbolo se movimentar no interior do cilindro. Na parte inferior do vídeo, vamos colocar o mesmo gráfico das animações anteriores que vai indicar o trabalho realizado pelo gás sobre o êmbolo durante o seu deslocamento. Nessa experiência, vamos aquecer o gás dentro do cilindro, colocando uma chama sob ele. À medida que o gás recebe calor, aumenta gradualmente a temperatura, sendo representada pela cor avermelhada. Com o aumento da temperatura, sua pressão cresce também gradualmente. Quando a pressão atinge certo valor, o gás exerce força sobre o êmbolo com intensidade suficiente para elevá-lo. A partir deste momento, o calor introduzido alimenta a expansão do gás no interior do cilindro, provocando o deslocamento do êmbolo progressivamente até atingir o batente superior. Trata-se de uma experiência simples, mas nos permite realizar uma importante observação. O gás no interior do cilindro exerceu força sobre o êmbolo, deslocando-o em razão dessa força aplicada. Isso significa que houve realização de trabalho. Vamos então quantificar o trabalho nesse experimento. Durante a adição inicial de calor, o êmbolo permaneceu parado até que a pressão dentro do cilindro produzisse força suficiente para elevá-lo. Durante todo esse período, como não houve deslocamento do êmbolo, o trabalho realizado foi zero. A única força aplicada sobre o gás, desprezando a pressão atmosférica sobre a sua superfície, é seu próprio peso. Note que durante a subida do êmbolo, seu peso continua sendo a única força aplicada sobre o gás. O peso do êmbolo nesse experimento é de 2 kg, portanto temos uma força exercida continuamente sobre o gás em expansão de 20 newtons. O curso total do êmbolo é de 100 mm ou 0,1 metro. O trabalho total é determinado multiplicando-se 20 por 0,1, que resulta em 2 joules. Você pode notar nesse experimento a grande diferença entre o trabalho realizado pelo gás sobre o êmbolo e o trabalho realizado pelo André sobre a mesa. No primeiro exemplo, obtivemos 400 joules e no segundo, apenas 2 joules.
Muita diferença, não? Significa que o André consegue realizar mais trabalho que o gás deslocando o êmbolo no cilindro? De certa forma, sim. O experimento demonstrou isso. Mas não se esqueça de que o calor adicionado ao gás foi apenas o suficiente para elevar o êmbolo. Então, para não termos dúvidas se o André consegue realizar mais trabalho que o gás sobre o êmbolo de um cilindro, vamos fazer outros experimentos para abordar melhor esse processo de transformação de calor em trabalho. Veja. Agora a montagem é a mesma, entretanto o êmbolo está travado junto ao batente inferior por meio de um pino. Nesse experimento vamos adicionar calor em quantidade superior à do experimento anterior, mantendo o êmbolo travado para não se deslocar. A alta temperatura da chama provoca a troca de calor entre ela e o cilindro, aquecendo fortemente o gás no seu interior. Sua temperatura vai aumentando gradativamente. À medida que aquece, a pressão interna do cilindro também aumenta proporcionalmente. Após alguns instantes, removemos a fonte de calor. As propriedades, temperatura e pressão permanecem aproximadamente constantes nesse estado. Em seguida, removemos o pino que mantém o êmbolo parado. Rapidamente o gás no interior do cilindro se expande, elevando o êmbolo até o batente superior. Veja novamente. Durante a subida do êmbolo, o fluido em expansão realizou o trabalho como no experimento anterior, porque deslocou o êmbolo realizando força sobre ele. Fizemos essa nova experiência com o objetivo de mostrar que, embora o deslocamento tenha sido muito mais rápido, o trabalho realizado foi essencialmente o mesmo, porque a força sobre o êmbolo foi a mesma, o próprio peso do êmbolo e o seu deslocamento também. Se observarmos em câmera lenta, o êmbolo deslocou-se pela mesma distância que no exemplo anterior e durante esse deslocamento, a única força aplicada sobre o gás em expansão foi o peso do próprio êmbolo, desprezando os efeitos da aceleração. Como anteriormente, 20 newtons vezes 0,1 metro, que resulta em 2 joules. O trabalho realizado não depende do tempo gasto durante o processo, apenas da distância percorrida e da força aplicada durante o deslocamento.